Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem fala é Daniel da ABSearch e nesse episódio eu quero conversar com vocês sobre o desenvolvimento de uma aplicação inicial com XJS e eu queria conversar bastante com você aí que tem uma licença do Delphi Architect, porque você já tem direito ao uso do XJS, aí você já tem uma licença, você pode entrar em contato com a Embarcadero que eles vão te informar qual que é a licença que você tem, como que você pode usar essa licença, por quanto tempo, eu não sei se tem alguma limitação ou não, mas se informa direito com a Embarcadero que o pessoal vai poder te ajudar, ou até, dependendo como for, o Fernando aqui no final da minha apresentação vai poder ajudar vocês aí com essa dúvida. Mas vamos falar um pouquinho de XJS, que é para isso que você veio nessa apresentação. Eu tô com um sistema aqui já na tela rodando, ele é feito com XJS e a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que ele é uma espécie de toolkit completo. É diferente dos concorrentes de mercado, você não vai ter, por exemplo, só uma área de cobertura. Ele cobre toda a sua área de front-end de ponta a ponta. Então, o que eu quero dizer com isso ele é um framework que ele é cross-browser, então ele vai funcionar desde o Internet Explorer 6 até a última versão do Microsoft Edge ou até a última versão do Firefox. Ele tem lá depois no próprio site de documentação do XJS, que ele vai falar para você quais são as limitações. Ele tem sistema de evento, ele tem sistema de herança. Então, se você conhecer bem o sistema de classes, lá tem um artigo bem legal que vai explicar como é que funciona a herança do XJS. Para você que desenvolve com Delphi, por exemplo, você pode colocar lá um grid como base da sua aplicação. Você pode colocar uma série de funcionalidades nesse grid e a partir do momento que você herdar essas funcionalidades, pronto, você pode distribuir isso para sua aplicação inteira, que é o que eu faço nessa aplicação que eu estou desenvolvendo aqui, que eu já desenvolvi e é uma aplicação que está ativa ainda, mas eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas funcionalidades. Ele também tem sistema de eventos bem avançado, muito similar ao que vocês têm no Delphi. Tem o sistema de mostrar as informações na tela. Na parte visual, ele é o MVVM, que é o Model View View Model, que é um conceito bem moderno aí, que já tem alguns frameworks. Então você vai ter o binding, você vai conseguir colocar informações no seu view model e ela refletir automaticamente na interface visual. E também tem o que ele fala do two-way binding, ou seja, você consegue colocar o binding na caixa de texto e você escrever na caixa de texto, ele está escrevendo no seu view model também. Ele tem mais, aqui eu tenho uma cola minha, deixa eu consultar a minha cola aqui, ver se eu não esqueci de mais nada. Tem sistema de rotas de URL para você criar aqueles históricos. Ele tem o pacote de dados, que é onde você vai fazer todo esse gerenciamento de informações que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, quando eu altero um registro, aqui na camada visual, isso aqui é uma SPA, então vocês vão ver o tamanho da aplicação que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu alterar qualquer registro aqui, eu posso simplesmente guardar esse registro, por enquanto, aqui na memória, e depois eu posso dar um comando de sincronizar, ou sync da store, e esse comando ele vai sincronizar lá com o meu back-end. Então isso aqui é fantástico. Lembrando que uma SPA desse tipo, pode ver que eu estou abrindo aqui uma conta, vou abrir outra conta, vou abrir mais uma. Então essa aqui eu já tinha aberto. Ele já aqui tem uma programação para ele, né? Eu posso vir aqui no cadastro de funcionários e, por exemplo, pegar aqui um funcionário para testar. Pegando esse aqui que já está ativo, posso vir aqui fazer previsão de pagamento. Olha que legal, já tem até um esquema que eu programei no meu grid para falar que o salário, bônus, outros descontos e vale transporte, cai tudo no mesmo dia. Se a gente fizer a soma aqui, vai dar o valor total da minha conta, que é o que eu vou receber. Então é 3.300 mais 500 mais 150 menos 172. Se eu clicar aqui, eu vou abrir minha contas a pagar desse registro. Um total próximo aqui, já bateu, e eu posso colocar aqui pagamento de funcionário, a mesma relação. Detalhe, tudo isso aqui é uma SPA, tá funcionando bonitinho, quando eu clico, troco, não trava, funciona super bem. Uma coisa interessante para mostrar numa aplicação robusta como essa, que essa aplicação tem bastante funcionalidade rodando já. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou abrindo outras funcionalidades aqui. Deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui a nota fiscal de entrada. É outra funcionalidade também que ela demanda bastante
registro aqui, bastante coisinha aqui, já tenho aqui a associação do almoxarifado com o tripanel, né, bonitinho. O que eu queria chamar a atenção para vocês? Para que você olhe nessa sua aplicação que você está desenvolvendo, você vai no Developer Tools, então você pode vir aqui, mais ferramentas e ferramentas do desenvolvedor, ou você pode simplesmente pressionar F12. Quando você pressiona F12, existe uma ferramenta aqui embaixo no Developer Tools que é o Performance Monitor. Então eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha só essa aplicação, o que está rolando agora aqui, né? Você tem que pensar que uma aplicação que está rodando com a quantidade de nodes que tem aqui, quantidade de mega de memória que está rodando, com tudo que está acontecendo aqui, é uma aplicação bem tranquila, tá? Não está manipulando layout, não está manipulando estilo. Então você pode comparar com outros frameworks que você tem aí. Olha o teu sistema que está rodando hoje na web, vê se você tem um baixo consumo de memória, um baixo consumo de nodes, né? Ou quantos eventos você está ouvindo ativamente, porque o browser aqui tá funcionando muito bem, ó. Então se eu começar a fechar aqui, provavelmente eu vou ter uma diminuição dos meus recursos lá. Vamos ver de novo aqui. Já teve uma diminuição aqui dos meus recursos. Sim, ó, só a quantidade de eventos caiu de 9.000, caiu para 1.783. A memória, a quantidade de nodes também diminuiu. Então, você tem que sempre olhar o seu framework. Então, se você não estiver vendo o Performance Monitor, você pode clicar aqui nesses 3 pontinhos, More Tools, e aí você vai achar aqui o Performance Monitor, tá? É nesse menu aqui, então vamos lá. 3 pontos, More Tools, Performance Monitor. Quando você abre esse cara, ele vai vir aqui embaixo para você e ele vai te dar como é que é o ciclo de vida da sua aplicação, quais são os picos que ele dão, o que ele consome a mais, o que ele consome a menos. Tá vendo aqui, ó? Olha o pico que ele deu de alteração de layout, mas você vê que ele se mantém estável. Então dá uma olhada no geral aí na sua aplicação para você ver se você tem uma aplicação estável como é essa aqui com XGS. Então isso aqui é uma SPA, tá funcionando bonitinho. O que eu posso falar mais para vocês do XGS? É uma aplicação que é um framework que como eu falei para vocês, ele é cross-browsing, ele tem toda uma infraestrutura de pacote e ele aguenta o tranco que nem vocês estão vendo aqui, tá? Então você consegue desenvolver aplicações bem grandes e você consegue dividir em pacotes e você vai carregando ela em pacotes, mesmo que for uma SPA, você pode carregar um pacote conforme você vai evoluindo o uso da sua aplicação, conforme vai sendo a interatividade, também é uma outra vantagem. Então eu tô clicando aqui só para ver o que falta pagar, o que eu já paguei. E vocês estão vendo que está funcionando aqui, tudo vai, lógico, dependendo do meu back-end, mas funciona super bem. Eu posso clicar e eu tenho os clientes aqui, por exemplo, eles ficam pendurados o dia inteiro, não trava a aplicação, funciona super bem. Mas a gente vai agora para código-fonte, que a gente quer ver o código rolando aqui na tela. E agora a gente vai meio que passar por alguns momentos juntos de criação da nossa aplicação. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que aqui no meu prompt, eu vou dar um zoom aqui para a gente ver o prompt aqui em cima. Eu já tenho aqui a licença do meu XGS, né, baixado, eu tenho a 7.2, a última versão a 7.3, isso não vai fazer tanta diferença agora, mas nos últimos vídeos que eu tenho feito aqui para Embarcadero, eu tenho feito sempre a Open Tooling. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer a instalação por Sencha CMD, só para dar uma variada, porque as minhas últimas 3 foram por Open Tooling, e se você tiver com dúvida, você pode ir lá no canal da Bsource no YouTube, que tem lá eu fazendo essa instalação por Open Tooling, você vai acompanhar. Inclusive você pode baixar o Community Edition, que é a versão gratuita para você poder já ter um início com XGS. Lá eu dou todos os detalhes da Community Edition, que você pode ou não pode fazer, quais são os limites da Community Edition. É um vídeo que está bem interessante lá, embora dá uma perdoada aí, porque era o começo de YouTube aí, foi 1 ano atrás, mas espero eu que tenha melhorado de hoje para 1 ano atrás. Vamos lá, então aqui eu tenho meu framework, eu só vou mostrar para vocês.
você precisa baixar e descompactar em algum diretório. Aqui na Bsource, nós colocamos dentro desse diretório padrão para poder gerar aplicação. Se você estivesse fazendo por OpenTooling, você nem precisaria desse processo, porque o OpenTooling ele é um processo que roda direto pelo NPM, então você vai instalar, gerar sua aplicação sem precisar necessariamente de uma aplicação de um XJS instalado na sua máquina. Tem uma vantagem muito grande, mas aqui eu estou tentando tratar com pessoas que têm já a licença do XJS vindo do Delphi Architect, tá? Como que você vai iniciar e como que você pode ter uma experiência muito próxima do Delphi na web, mas uma experiência real mesmo. Vamos lá, então mostrei aqui o meu diretório só para mostrar para vocês. Agora aqui eu vou mostrar para vocês também um outro diretório que eu já tenho aqui criado. Eu até coloquei aqui, vou limpar a tela aqui, vou colocar um Ctrl F4 aqui para vocês verem o comando, eu colocando o comando aqui para criar a aplicação. Para gerar a aplicação aqui, você precisa do Sencha CMD. Se você for no Google digitar download Sencha CMD, lá você vai ter acesso para baixar as últimas versões do Sencha CMD e com ela você vai conseguir rodar esse comando que eu vou fazer aqui. Então o Sencha CMD você precisa instalar. Depois que você instalou, você vai abrir o prompt e ele já vai estar habilitado para ser usado na sua máquina. Vamos lá então. Eu vou criar uma aplicação aqui, Sencha --SDK, e aí eu vou colocar o diretório que eu falei para vocês que eu tinha ali, ext frameworks ext-7.2, que é a versão que eu tenho, e generate app. Qual que é o nome da minha aplicação? Add Studio Live. E aqui eu vou colocar aqui um espaço e o ponto quer dizer o seguinte, que o comando é generate app, nome da aplicação, o diretório que eu quero gerar essa aplicação. Eu vou gerar onde? No diretório que eu estou rodando aqui no meu próprio prompt aqui do DOS ou PowerShell, você coloca onde você quiser aqui. O que eu fiz de errado aqui? Generate app, Rádio Studio. Detalhe. Uma das coisas que você precisa fazer aqui, quando você instala diversas versões do Sencha CMD, como no meu caso aqui eu tenho algumas versões, eu sempre tenho que trabalhar com uma das últimas versões para eu poder fazer esse comando aqui, 7.2.0.84. Vou rodar o mesmo comando, vamos ver se agora vai, hein? Agora sim. Então, enquanto ele vai copiando, eu sei que isso aqui é um momento meio Ana Maria Braga, que eu tenho que distrair vocês enquanto o liquidificador tá moendo a receita aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre, aproveitar para me apresentar agora, que eu acho que nesse momento é melhor. Então, meu nome é Daniel, já falei para vocês aí na minha apresentação. Eu sou sócio proprietário da Bsource. A Bsource é uma empresa focada com desenvolvimento de aplicações de alto desempenho, principalmente com front-end. Hoje nós já atendemos 4 países, já uma série de clientes com uma série de desafios aí hoje. E a gente pode falar para vocês com certeza que o XJS vai dar conta do recado, principalmente de aplicações bem robustas que você precisa entregar gráfico, precisa entregar grid, um tripé. E a vantagem que eu vejo nesse cenário quando você está usando o XJS é que você tem uma suíte de componentes dedicada para a sua aplicação. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo para você que você tem uma suíte de componentes dedicada para sua aplicação, você não vai precisar trabalhar com aquele conceito de eu tenho aqui um grid de um fabricante, um date picker de outro fabricante, eu tenho como é que fala? Acho que tá para acabar aqui a versão. E aí você começa a criar uma aplicação com Bootstrap, você vai juntando, começa a ficar um Frankenstein. Se você fosse montar um carro, imagina que você montando um carro com o motor da Ferrari, uma carcaça do Fusca, pneu de um Honda Civic,
o câmbio de um Corolla, será que ia funcionar bem? Talvez esse carro ia andar, mas não ia andar tão bem quanto você ter toda uma infraestrutura, um ambiente focado com componentes integrados para entregar uma aplicação de assim, excelente performance para você. E um detalhe, por que eu falo isso? Quando a gente vai trabalhar com pacote de dados do XJS, que é uma coisa que eu me empolgo muito para falar aqui, já acabou de girar. Bem, a nossa aplicação já está aqui. Deixa eu só aproveitar e digitar um code ponto para a gente abrir o VS Code. Eu vou aqui dar um Ctrl mais. Opa, muito, né? Muito. A gente não tá tão cego assim, né? Vocês estão cegos assim? Eu sou meio cegueta para programar, mas não tô tanto não. Quando você vai trabalhar com XJS, você tem um pacote de dados que é famoso aí, que eu falei talvez acho que no começo, se eu não falei, vou repetir, que é o local onde você tem essa pasta aqui, ó, Store e o Model. Vocês vão ver que a Store é uma coleção que eu acho que eu falei sim, agora eu lembrei, de sincronizar os dados com sua fonte remota. O que é sincronizar os dados com sua fonte remota? Você vai sincronizar com o back-end, porém ele tem uma inteligência para, primeiro, você pode alterar o dado pelo grid, você pode alterar o dado por um formulário, você pode alterar o dado por um tripânel, você pode alterar o dado por N tipos de componente, porque a infraestrutura do framework ela é feita para funcionar desse jeito. Então isso é uma vantagem que você vai ter com certeza com o XJS. Então outra coisa é que eu falei para vocês vão ter a questão de, por exemplo, herança. Aqui já tem um caso clássico de herança aqui na aplicação que ele gerou aqui para mim. Ele fala que eu tenho um modelo, o meu modelo base, ele herda, né, o extend dele aqui, herda o modelo de do próprio framework. Ele fala qual que é o esquema aqui dele, e no personal você vai ver que você já vai ter os campos, e aqui você já vai ter quais são esses campos herdando o model base. Então se a gente for no base, a gente vai ver que a gente já tem, eu poderia ter aqui algumas coisas, algumas funções de validação, algumas coisas, alguma funcionalidade que eu gostaria que fosse já executada para todo mundo que herdasse essa classe. Tá? Aqui nós temos uma store com os dados fakes aqui, tá? Para poder justamente alimentar meu grid. Eu tenho o meu main controller e meu main model. E do jeito que foi gerada a aplicação aqui, ela foi gerada com 2 toolkits, tá? Hoje o pessoal já está usando mais o Modern Toolkit, tá? Mas eu vou fazer bem diferente do que eu tenho feito geralmente, que é falado bastante do Modern Toolkit. Eu vou para o Classic Toolkit, porque no Classic Toolkit ainda ele está mais próximo do desenvolvimento desktop. E lembrando, quando eu falo próximo, não significa que ele vai... Aqui, o XJS ele não vai ter acesso direto ao seu sistema de arquivo, ele não vai ter acesso direto ao seu... como é que eu posso falar para você? Aos seus dispositivos como porta serial ou... enfim, o seu hardware da sua máquina diretamente. Porque ele é uma aplicação web, tá? Embora dá para fazer muita coisa com aplicação web. Então você não pode também esquecer esse fator aí. Mas é interessante deixar isso bem claro para vocês, porque ele não vai gerar um executável, ele é uma aplicação que você vai servir no servidor e você vai deixar lá para ser acessado pelo teu cliente. E aí você pode, por exemplo, se você que tem uma aplicação em Delphi que já está rodando no teu cliente, você pode começar a migrar porções da sua aplicação para o modelo de desenvolvimento com XJS. Tenho certeza que você vai ter um resultado acima do normal. Vamos brincar um pouquinho, vamos ver como é que está essa aplicação aqui. Aqui eu tenho então, para variar aqui, eu tenho a minha aplicação. E como é que eu subo essa aplicação para ela poder ser acessada lá pelo meu browser? Então eu vou digitar aqui Sencha Sencha App Build, para mostrar para você que ele tem um compilador. Então isso para deixar você tranquilo, que quando você constrói uma aplicação com XJS, o que ele vai fazer? Ele vai extrair apenas o puro creme do milho verde do XJS e vai trazer para dentro da sua aplicação. Isso já está comum nos outros frameworks também, mas o que é interessante aqui ele vai buscar exatamente
que você usou. Se você não usou gráfico, ele não vai trazer a suíte de gráfico para cá. Se você não usou, sei lá, um tripanion, ele não vai trazer para sua compilação final. Então ele vai buscar apenas o que você realmente está usando. Então aqui eu estou compilando, ele vai compilar as duas builds, tanto a Modern Toolkit quanto a Class Toolkit. Vamos ver como é que ela fica aqui, só para vocês verem. Sencha App Watch. Então eu dei um Sencha App Build para compilar a aplicação. Sencha App Watch. E aqui, olha só, eu estou colocando aqui a minha aplicação para rodar e eu não estou aqui preocupado se eu vou rodar o Classic Toolkit ou o Modern Toolkit. Eu vou explicar para vocês o que é cada um, mas aqui o importante é que ele chegou o comando nesse ponto aqui, que é o Fashion Waiting for Change. Esse comando praticamente quer dizer o seguinte: olha, eu estou esperando qualquer alteração aqui dentro da aplicação. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui no meu app.json. Não é nem no meu app.json, vem aqui. Eu vim aqui no meu Classic, no meu Source, no meu Main, e vou mudar aqui o title da minha aplicação. Onde está o title aqui? Em algum lugar eu vou ter algum título para poder mexer. Aqui, Home. Eu vou mudar meu Home para casa, já para startar. Quando eu salvo, ele vai recompilar a aplicação, pelo menos o trecho que ele vê que ele precisa readequar o código para gerar uma versão para servir para a gente poder rodar isso no browser. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai lá, eu vou colocar aqui, eu tenho várias abas aqui abertas, mas vamos lá para essa aqui que a gente está conversando. Localhost 1841, que eu sei qual que é. Então aqui está lá, Rádio Studio Live, casa porque eu alterei. E aqui ele vai ter 3 links que estão apontando para o mesmo componente aqui, que está fazendo já um bind com view model. A gente vai focar aqui um pouquinho em casa, só para a gente poder ver o que a gente tem aqui, tá? Então esse aqui já é o componente grid, que já vem pronto. Ele já está com um evento feito no View Controller, mas olha só isso aqui como é legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o F12, igual eu falei para vocês, para ver lá a questão de performance de aplicação. Vou vir aqui. Então veja que, primeira coisa, só apertei, nem isso que ia mostrar, mas já vou mostrar aqui, olha o quanto que está ocupando e o que tem aqui de consumo de memória, nodes e eventos aqui. Então sempre é bom você comparar os frameworks de mercado, as suas aplicações que já existem hoje, dá uma comparada para ver se você está entregando algo bem performático para o teu cliente final. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ativar aqui o meu modo para poder testar dispositivo móvel. Eu vou falar aqui que eu quero testar cadê aqui? Um iPhone 10. E eu vou dar um F5. Quando eu dou F5, olha que legal. Ele veio aqui e ele mudou visualmente a minha aplicação. Ou seja, eu tenho o mesmo visual, os mesmos dados, só que com duas interfaces gráficas diferentes. O que isso significa para você? Se você quer, além de desenvolver uma aplicação, fazer uma aplicação que ela vai rodar tanto para desktop quanto para mobile, então por isso que o Classic ele é voltado para ambiente desktop e o Modern é voltado mais para o ambiente móvel, embora hoje você já tenha no Modern Toolkit algo muito próximo do desktop também, tá? A Sencha está correndo atrás e é bem interessante você entender como que funciona e quais são as diferenças dos dois. Mas se eu clicar aqui, vocês vão ver que eu vou ter praticamente a mesma coisa. Então isso aqui eu conseguiria fazer o que? Voltando aqui no código do Visual Studio Code, olha lá, eu tenho aqui os meus dados e os meus dados fakes aqui. Então eu vou vir aqui, vou colocar no primeiro dado aqui, vou colocar aqui Daniel da Cunha Bueno. Já vou colocar meu e-mail aqui para você entrar em contato comigo se você tiver dúvidas ou se você tiver interesse em desenvolvimento com XJS. Você também pode entrar em contato por esse e-mail aqui que você está vendo aí na tela. O meu telefone, vou deixar meu telefone aqui para vocês também. Vocês podem mandar um WhatsApp para mim por aqui. Tá bom? E aqui vou colocar aqui para ficar chique, mas na verdade assim, ó, mais 55 19.
Eu vou salvar. Salvei, ele vai gerar a aplicação de novo, né? Então vamos voltar lá para a gente ver o que vai acontecer. Quando a gente volta na aplicação, eu vou dar F5, é para aparecer Daniel aqui, tá? Ufa, apareceu o Daniel aqui, tá? Eu vou mostrar depois esse evento, mas eu vou tombar aqui minha aplicação, vou atualizar de novo para vocês verem. Não, eu quero ver se eu consigo. Eu não vou conseguir ordenar porque eu tô simulando um dedo aqui, mas tá lá o meu telefone novamente aí para quem quiser anotar, entrar em contato. Então aqui ele tá rodando no modo Modern. Vou colocar aqui. E aí vocês não repararam o negócio que está acontecendo aqui na tela, que é algo surpreendente para mim aqui quando eu vou falar com vocês. É que eu posso então, vamos pensar comigo aqui, eu posso desenvolver uma aplicação, que eu estou vendo aqui o exemplo, com tratamentos de eventos únicos para as minhas duas versões. Então eu posso bifurcar minhas versões aqui, a versão clássica e a versão moderna, e ambas as versões eu posso ter um View Controller. Lembra que eu falei lá atrás que ele trabalha com MVVM? Aqui o que é interessante? Eu posso vir aqui e colocar para vocês, tá vendo aqui na minha lista aqui no meu... Deixa eu fechar aqui meu terminal para vocês verem. No meu grid, que é a minha lista aqui, isso eu tô falando da versão clássica aqui, tá? Versão clássica. Eu tenho lá um listener para o evento select. E lá eu tenho uma indicação para ele tratar esse evento no on item selected. Veja, ele vai ter um tratamento de evento para que quando eu selecionar uma linha. Vamos ver no Modern Toolkit, Source, List. E eu vou ter lá, já muda um pouco o componente, pode ver então, ó, um componente diferente do outro, tá? Aqui eu tenho um list e aqui eu tenho outro list. Então aqui é act.grid.panel, é a classe do modo clássico, e aqui é a classe do modo moderno, ou Modern Toolkit. Vocês vão ver que tem muita coisa parecida, mas eu tenho também o On Item Selected, então isso é uma coisa que é comum entre as duas versões, On Item Selected, On Item Selected. Mas cadê o meu controller? Quem vai responder esse evento, né? Quem vai me salvar aqui quando eu selecionar um registro? É o cara que está compartilhando essa bifurcação. Então a bifurcação está dentro dessa pastinha App. Dentro de App você vai ter Model, Store e a View, mas aqui a View você não vai ter a View especificamente o visual da sua View. E sim você vai ter, por exemplo, o tratamento de evento, o tal do On Item Selected. Então eu vou colocar assim: Are you really sure? Sorry for my English. It's a work in progress. Resumindo, eu não sei falar inglês direito, mas estou tentando aqui. Inclusive, eu estou tentando, mas lá no canal da Webservice tem entrevista com 2 desenvolvedores alemãos, que quando eu fui para a Alemanha, consegui fazer entrevista com eles lá, conversei com eles em inglês. Foi bem legal a minha visita na Sencha Conference, na Sencha Community Days, um evento fantástico, onde eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com XJS também, foi há 2 anos atrás. Espero eu no futuro voltar lá também nesse evento. Então, só para falar aqui para vocês que eu tenho aqui, eu coloquei o Really Sure, mas vamos colocar mais alguma coisa? Confirme 3 exclamação, tá? Então, eu tô vindo aqui e eu vou atualizar aqui e eu vou clicar aqui, que vai acontecer? Confirme 3 exclamação, Are you really sure? Ou seja, tem certeza? Eu posso falar sim ou não, não vai fazer nenhum efeito porque não está programado isso aqui. Vamos voltar então lá no F12, que e vamos lá a desativar o nosso modo dispositivo móvel. Vou atualizar de novo e ele vai vir para o meu ambiente, simulando o meu ambiente desktop. Quando eu clico aqui, a mesma coisa acontece. Olha que legal. Então, ou seja, eu tenho um tratamento de evento. Isso te ajuda a fazer o quê?
Você vai desenvolver uma aplicação, você vai economizar dinheiro com isso, porque você vai desenvolver uma única vez, os seus tratamentos de evento você vai desenvolver uma única vez, suas validações você vai desenvolver uma única vez, o seu pacote de dados para fazer a comunicação com o back-end e trazer as informações para a tela, você vai fazer uma única vez. Você está trazendo produtividade para a tua empresa, para a tua equipe e principalmente você está trazendo agilidade na construção de aplicação, porque não é tão fácil você ter algo tão bem centralizado, tão bem junto assim para desenvolver as suas aplicações. Deixa eu ver meu tempo aqui, estou com... O que mais que dá para falar aqui? Legal, eu vou pegar aqui uma exemplo de mais algumas coisas que dá para fazer aqui e eu vou colocar aqui no... Vou criar uma tela nova. Agora eu vou aproveitar e vou mexer no Classic aqui, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho a fonte aqui. Então vocês me desculpem se ficar... Deixa eu ver se ficou ruim ou não. Acho que tá legível assim, né? Tá legível. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Vou vir aqui no meu clássico. Aqui tem o meu menu lá. O meu menu nada mais é do que um Tab Panel. Então ele fez um Tab Panel que eu vou clicando nas minhas abas. As abas estão na laterais, não sei se vocês repararam aqui. As abas estão na lateral, mas é um Tab Panel. Eu estou clicando aqui e eu vou trocando o conteúdo da minha aba, que é esse centro aqui, tá? O que eu vou fazer aqui só para vocês verem? Eu vou colocar aqui uma outra coisa que é bem interessante no XJS, que é essa propriedade UI aqui, mas eu vou fazer ela em um outro exemplo, eu vou fazer ela na listagem. Esses componentes do XJS que são componentes containers, o que são componentes containers do XJS? Você pode vir depois na documentação do XJS aqui, que é fantástica, e você vai ter uma série de itens que vai te ajudar a se localizar com o que você tem que desenvolver. Você tem componentes que são que herdam o container, tá? Eu vou ligar aqui o modo clássico só para facilitar o que eu quero mostrar, já que eu vou terminar esse exemplo aqui com o modo clássico. Tá vendo que aqui, ó, você tem um componente e ele é container. Então se eu vier aqui, por exemplo, num panel, eu sei que o panel é um painel onde eu posso colocar componentes e eu posso colocar um cabeçalho, uma borda bonitinho lá, que é o que tá aqui, tá? Nesse panel aqui, vamos colocar aqui o run. Aqui meu panel e você vai ver que existe a herança, então isso é legal para você dar uma olhada no seu componente para entender que o panel herda o container. Então eu acabei de mostrar o container, o panel herda o container. Se eu colocar aqui o form panel, ele herda o panel. Então o form panel herda o panel que herda o container. Então essa é a hierarquia do componente. Todos esses componentes que vêm do container, eles têm uma propriedade, na verdade eles têm 4 propriedades que te auxiliam no desenvolvimento da sua interface visual com relação a quais são os botões que você, por exemplo, pode colocar. Olha, desculpa, botões que é o que eu vou fazer agora, mas você pode colocar N componentes em volta de um componente container. No caso aqui, eu vou colocar aqui um botão, deixa eu achar aqui. Eu vou colocar um bbar, tá? Então aqui eu vou colocar um bbar, text. Eu vou colocar, na verdade, aqui um icon CLS, um FA, acho que trash, e um botão de excluir, tá? Tooltip, aqui, excluir, tá? Handler on delete click, tá bom? Então quando eu faço isso aqui, o que está acontecendo na verdade nesse botão que eu vou colocar ali? Lembrando que eu estou salvando, ele está gerando a versão aqui para mim. Eu vou lá pro meu exemplo aqui e meu botão trash tá aqui. Bem legal, né?
Pô, mas eu queria meu botão trash aqui no final. Vamos colocar então o botão trash aqui no final. Detalhe, você pode perguntar, Daniel, como é que ele sabe que um B-bar, o que é o B-bar e por que aqui tá saindo um botão aqui? Primeira coisa, button, eu poderia colocar aqui, mas um B-bar é implicitamente todo componente que tem ali dentro é um button. Então, um jeito de você utilizar componentes no Next.js, quando você está inserindo dentro dessa estrutura de componentes, é você colocar, por exemplo, o X-type dele. Eu vou fazer um exemplo aqui, para vocês colocarem aqui um outro norte aqui, só para vocês olharem. Mas eu vou vir aqui e eu coloquei lá, essa setinha quer dizer o que? Ele empurra o meu botão até o final. Isso aqui é tudo nativo, tá? Não estou usando nenhum plugin, nada mais. E tá aqui. Se eu clicar no excluir aqui, eu tenho que respeitar o meu onDeleteClick. Aonde que ele vai estar? Lá no meu main controller, que é aquele cara que eu falei para vocês, que é o cara que eu tenho que tratar aqui no meu evento principal, no meu main controller. E detalhe, eu posso ter N controllers para cada view. Então você não vai ter um main controller colocando toda a lógica aqui. Não, você vai ter um main controller para cada view, para cada cenário que você vai desenvolver. Isso demanda um outro tempo. A gente pode depois, se vocês quiserem entrar em contato, inclusive eu tô para voltar com conteúdos no YouTube, mas a gente vai poder explicar melhor. Eu vou colocar aqui um ext.msg alert exclusão acionada, tá? Então vou atualizar aqui, a hora que eu clicar aqui, exclusão acionada. Então você veja que isso aqui já está rodando lá no meu exemplo que eu queria trazer para vocês. Infelizmente o tempo está um pouco curto hoje, é um basicão que eu queria trazer para vocês. Eu pretendo depois e convido vocês já ir lá no canal da Bsearch, que já tem outros conteúdos falando sobre XJS. Você que é desenvolvedor Delphi, que tem o Delphi Architect aí, dá uma olhada que eu tenho certeza que você pode ter um grande up no desenvolvimento das suas aplicações. E esse é o meu convite para você realmente dar assim, um salto para o próximo nível das suas aplicações. Então, muito obrigado, queria agradecer ao Embarcadero mais uma vez pelo convite, agradecer ao Fernando e agradecer a cada um de vocês que assistiram aí na ponta. Eu espero vocês agora para conversar, para tirar dúvida, beleza? Muito obrigado, tchau, tchau.